Atenção! Este vídeo tem spoilers. É inevitável. Hoje em dia, se você fala as palavras O Senhor dos Anéis, todo mundo vai pensar na trilogia dirigida por Peter Jackson. Afinal, nunca antes no cinema a obra de Tolkien tinha sido representada com tamanha escala épica e com o orçamento colossal que ela merecia. Porém, isso não quer dizer que a aventura de Frodo nunca tinha sido adaptada para as telonas antes dos filmes de Peter Jackson. Fãs mais ardorosos da saga sabem muito bem que a primeira adaptação para o cinema da trilogia clássica veio na forma de um filme animado. O Senhor dos Anéis, de 1978, e dirigido pelo renomado Ralph Bakshi. O filme, que acaba de completar 40 anos, ganhou notoriedade por sua ambição artística em levar a Terra-média para as telonas. Quer dizer então que ele é uma obra-prima? Bom, não exatamente. Mas também não é um desastre de filme, porque essa é uma animação de vários méritos. E hoje é inegável que, apesar de seus defeitos, o filme de Bakshi é extremamente importante tanto para a história do cinema de animação, quanto para a história da saga de O Senhor dos Anéis. Give it to me, Frodo. Give you the ring. For a moment only. Antes de mais nada, é preciso entender quem foi o cara responsável pelo projeto. Ralph Bakshi era um animador que tinha ganhado notoriedade graças ao seu primeiro longa, O Gato Fritz, que, apesar de ser um filme com animais bonitinhos, era na verdade feito para adultos. E o longa foi um sucesso, o que pôs o nome de Bakshi no mapa e permitiu que ele dirigisse outras animações durante os próximos anos. Até que um dia ele achou que era hora de finalmente levar aos cinemas uma de suas grandes paixões literárias, a trilogia de O Senhor dos Anéis. Ele conseguiu os direitos de adaptação e convenceu o produtor Saul Zaentz a financiar o projeto. E é claro que muita gente começou a prestar atenção quando se espalhou a notícia de que a trilogia de Tolkien finalmente ganharia uma adaptação para os cinemas. E Bakshi não queria fazer feio. Sendo um grande fã da saga, o diretor queria que seu filme fosse extremamente fiel aos livros. Ele não iria inventar personagens novos ou sequer alterar eventos importantes do livro. Mas, ainda assim, a adaptação daria muito trabalho. Afinal, esse era um épico em 3 partes. E a intenção de Bakshi era fazer uma trilogia de filmes, mas o estúdio não autorizou. Por isso, a solução foi planejar 2 filmes. O primeiro narraria os eventos de A Sociedade do Anel e As Duas Torres, e o segundo longa se dedicaria a recontar O Retorno do Rei. Uma vez que o roteiro do primeiro filme ficou pronto, Bakshi seguiu adiante com o respeitável orçamento de $4 milhões. 2 anos depois, o filme estreou nos cinemas e foi um sucesso de bilheterias, conquistando um grande público. Já com os críticos, a história foi um pouco diferente, já que a maior parte das análises foram mornas, apontando que o projeto de Bakshi era um misto de encanto e decepção. E eu, sinceramente, entendo essa recepção. O filme de fato apresenta qualidades admiráveis, mas também tem diversos problemas. Vamos começar então com os erros do longa. Por mais que Bakshi tenha se esforçado para fazer uma boa adaptação, é inegável que juntar 2 livros em um filme só foi uma receita para um roteiro problemático. Como o longa tem que narrar uma dezena de eventos importantes, tudo é extremamente apressado. Vamos de um segmento da história para o outro numa velocidade tão grande que mal temos tempo de respirar um pouco e processar direito o que acabou de acontecer. Isso se reflete inclusive na truncada montagem do longa, que frequentemente apresenta cortes secos que nos jogam bruscamente no próximo evento. Por exemplo, depois que a Sociedade do Anel sai de Moria, eles decidem ir para a cidade élfica de Lothlórien. Mas, em vez de vermos ao menos alguns segundos dessa jornada, eles fazem isso aqui. Lothlórien is a place of healing. There is no evil in it, unless a man brings evil there with him. Welcome to Lothlórien. Tá vendo como fica apressado? E um ritmo desses é problemático porque ele não nos dá tempo de absorver direito o rico mundo da Terra-média. Afinal, muito do encanto da trilogia de Tolkien vem de conhecer melhor as cidades fantásticas, a cultura de diferentes raças e as histórias antigas desse mundo. Mas como a animação tem sempre que correr para chegar ao próximo perigo da trama, mal temos tempo de diminuir o passo e contemplar a Terra-média. Outro problema do filme é a falta de peso dramático. Com frequência, o longa falha em criar de maneira convincente momentos de suspense, tensão ou tristeza. Basta olhar para os pontos de virada importantes da trama. Quando Gandalf tenta convencer o Frodo a ir para Mordor e destruir o Anel, temos uma cena quase casual.
Por mais que o Gandalf explique a importância da missão, nunca temos um senso verdadeiro de urgência. Não sentimos o perigo iminente. You'll have to go and leave the name of Baggins behind you. That name is no longer safe. Outras vezes, o filme se apressa tanto em avançar a trama que não sentimos o peso de algumas decisões difíceis que os personagens devem fazer. O melhor exemplo é na tentação de Boromir. Na história, depois que o guerreiro tenta tirar o anel de Frodo, o Hobbit fica completamente abalado. Ele fica com tanto medo da possibilidade de seus outros colegas também caírem na tentação do anel, que ele decide seguir a viagem sozinho, por mais que ele goste muito de seus amigos. Ou seja, essa é uma ação motivada por um trauma, é uma decisão dolorosa para o Frodo. Mas a gente não vê nada disso na animação. Aqui, numa hora, o Frodo escapa do Boromir, e depois, quando vemos ele de novo, já é no barco, todo feliz e contente. Então nesse, que é um ponto de transição fundamental da história, foram ignoradas as motivações do protagonista, descartando assim qualquer possibilidade de desenvolvimento dramático do Frodo. Oh, it's so good trying to escape you. E se isso tudo já não fosse ruim o suficiente, o filme acaba sem uma conclusão para a aventura de Frodo. Beleza, para vocês isso não é surpresa, porque eu já contei que a ideia era produzir 2 filmes. Mas para o público que viu a animação na época em que ela estreou, isso foi um choque. Porque em nenhum momento o marketing do filme avisou que o longa contaria só um pedaço da história. O próprio Ralph Bakshi insistiu que o filme deveria ser lançado com o título de O Senhor dos Anéis Parte 1, mas o estúdio se recusou a fazer isso por achar que ninguém ia querer ver uma história incompleta. Mas o tiro saiu pela culatra. O público desavisado saiu das salas de cinema surpreso por terem visto um filme sem conclusão. E para piorar, o estúdio acabou abandonando os planos de fazer o segundo filme, apesar do bom desempenho de bilheterias do primeiro longa. Então até hoje, a visão de Bakshi para a saga de Tolkien permanece assim: uma obra inacabada. As their gallant battle ended, so too ends the first great tale of The Lord of the Rings. Isso não quer dizer, porém, que o filme não tenha suas qualidades. Em especial, o que merece mais destaque é a sua parte visual. Os cenários, por exemplo, são belíssimos, com cores vibrantes que os trazem à vida. O uso de cor no longa, a propósito, é fenomenal, principalmente quando os tons saturados ganham vida em cenas mais intensas que envolvem batalhas ou magia. Porque com esse uso de cor, o Bakshi cria sequências psicodélicas e hipnotizantes. Mas de todos os méritos visuais do longa, nenhum se destaca mais do que a técnica de animação usada por Bakshi, conhecida como rotoscopia. Se você não conhece essa técnica, pode deixar que o próprio Bakshi te explica direitinho. Rotoscope is where you shoot live action and you produce photographs from the live action frame by frame. If you put these photographs on an animator's desk and have him draw over the photographs, you now have a pencil drawing of the drawn photograph. When you flip the pencil drawing, it's going to move just like the photograph. Então, essencialmente, o Bakshi fez o filme 2 vezes. Primeiro, ele rodou o longa inteirinho com atores em carne e osso, filmando algumas cenas em estúdio e outras em locações. E depois que esse filme foi montado, os animadores de Bakshi tiveram que desenhar em cima disso tudo. Era um processo difícil, com certeza, mas o resultado ficou impressionante. Porque assim, as ilustrações ganharam uma fluidez de movimento que era extremamente realista. Graças à rotoscopia do filme, temos batalhas mais dinâmicas, expressões faciais muito bem pronunciadas e personagens que parecem extremamente vivos. E a rotoscopia ainda foi explorada de diferentes maneiras. Os personagens principais, por exemplo, são claramente ilustrados em cima dos atores. Mas outros personagens são praticamente os atores em carne e osso, mas com cores saturadas. E sim, eu concordo que alguns desses personagens mais realistas, nos quais a gente consegue ver os atores, causam um certo estranhamento. Mas a técnica funciona perfeitamente, por exemplo, quando é usada nas criaturas malignas a serviço de Sauron. Porque elas não têm rostos humanos, o que diminui o realismo delas. E se a movimentação desses seres é perturbadora, é justamente porque a ideia é traduzir o terror que esses monstros causam nos personagens. Junte então a psicodelia das cores e o realismo da rotoscopia e você entende a genialidade de Bakshi. Ele sabia que essas técnicas criariam um visual diferente de qualquer outra animação já feita.
Um visual que causaria no espectador uma sensação de realmente estar vendo algo vindo de outra realidade. O que ele fez então foi traduzir em imagens o fascínio que a fantasia de Tolkien cria em nossas imaginações. Com um visual tão diferente, O Senhor dos Anéis de Bakshi conseguiu chamar a atenção. E o fato da animação ter sido um sucesso de bilheteria só ajudou a solidificar o longa na história da saga. E aí a gente começa a entender melhor a importância do filme. Para pra pensar, esse filme saiu nos anos 70, e a trilogia de Peter Jackson só veio nos anos 2000. Isso significa que, durante décadas, esse foi o rosto de O Senhor dos Anéis para muita gente. Por anos e anos, essas eram as imagens que vinham à mente de muitas pessoas quando elas pensavam na trilogia de Tolkien. E isso teve um impacto direto em sabe quem? O Peter Jackson. O cineasta já afirmou que foi o filme de Bakshi que lhe apresentou o mundo de O Senhor dos Anéis. E se você fizer uma comparação entre o longa animado e os filmes de Peter Jackson, vai ver que a influência de Bakshi é evidente. Um ótimo exemplo é a cena em que os Nazgûl entram no quarto do pônei saltitante e atacam as camas achando que estão matando os hobbits. Essa cena não tá no livro, ela foi inventada no filme de Bakshi. E o que é que a gente vê o Peter Jackson fazer? Algo similar acontece no momento em que os hobbits se escondem de um Nazgûl embaixo de um tronco. Isso também não tá no livro, essa foi outra invenção de Bakshi. E se a gente colocar lado a lado com o filme de Peter Jackson, sem contar que o próprio Peter Jackson admitiu ter reproduzido em A Sociedade do Anel um trecho específico do filme de Bakshi como uma forma de homenagem. Agora que revisitamos a história por trás desse filme e analisamos ele em detalhes, podemos entender essa obra com um olhar mais abrangente. Sim, a animação tem diversas falhas e não consegue ser a obra-prima que o Bakshi planejava. Só que, ainda assim, o filme tem boas razões para ser relembrado. Porque o grande mérito de Bakshi e sua equipe foi provar que era possível sim levar a Terra-média para o cinema, por mais improvável que a tarefa parecesse nos anos 70. O diretor mostrou que, com um grande carinho pelos livros e com inusitadas técnicas de animação, dava para traduzir em termos visuais o senso de magia e deslumbramento que o Tolkien criou. E mesmo sendo uma adaptação imperfeita e inacabada, o filme ainda conseguiu representar a Terra-média na mente de espectadores por gerações, inspirando até mesmo o cara que depois criaria a adaptação cinematográfica definitiva de O Senhor dos Anéis. E se a obra de Bakshi conseguiu se manter influente por tanto tempo, apesar de suas falhas, é sinal de que de fato existe algo de especial aqui. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e eu tenho um aviso bem importante para dar para vocês. Nesse sábado e nesse domingo, dias 8 e 9 de dezembro, eu vou estar na CCXP em São Paulo. Então, se você também estiver no evento e me vir andando por lá, pode vir falar comigo, vamos trocar uma ideia, vamos tirar foto, porque um dos principais motivos de eu ir para a CCXP é justamente poder encontrar vocês e trocar uma ideia cara a cara, porque isso é uma coisa que me deixa extremamente feliz. Então, se você também estiver por lá, eu vejo você na CCXP. E galera, lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, considerem com carinho a possibilidade de se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Porque dessa forma você pode contribuir com o valor mensal que fica ao seu critério e você ganha acesso a conteúdos exclusivos que a gente prepara só para os nossos apoiadores. Todos os detalhes da nossa campanha estão no link aqui embaixo na descrição, então não deixe de conferir. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscreverem aqui no Entreplanos para não perderem nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.